uma ressalva absolutamente necessária. Se você usa anticoagulantes ou antibacteriários prescritos pelo seu médico, como varfarina, clopidogrel ou aspirina, não toque, não ajuste, não pense em alterar a dose por conta própria por causa dessa informação. O café pode ter esse efeito auxiliar, mas não substitui nenhuma medicação. Sempre fale com seu médico de confiança antes de qualquer mudança. Isso é inegociável. O terceiro efeito documentado pela ciência é a relação do café com a pressão arterial a longo prazo. E aqui eu preciso ser muito precisa porque existe muita confusão sobre esse assunto. No curto prazo, imediatamente após tomar café, a cafeína pode causar um aumento temporário e pequeno na pressão arterial. Isso acontece principalmente em pessoas que não têm o hábito regular de tomar café, porque o organismo não está acostumado. Em quem toma todo dia, esse efeito agudo é muito menor ou quase inexistente, porque o corpo desenvolve adaptação. Esse efeito de curto prazo é real, mas transitório. O que os estudos de longo prazo mostram é diferente. Uma revisão publicada na JOS Science em 2024, que analisou dados de estudos observacionais e intervencionais sobre os efeitos cardiometabólicos do café, concluiu que, apesar de o café poder causar elevações transitórias na pressão no curto prazo, ele não contribui para o risco de hipertensão a longo prazo. Na verdade, estudos prospectivos de longo prazo sugerem o oposto. Uma análise publicada na Journal of Human Hypertension, que reuniu dados de vários estudos de corte, ou seja, estudos que acompanham grupos de pessoas por anos, encontrou uma relação inversa entre o consumo regular de café e o risco de hipertensão. Pessoas que tomam café moderadamente de forma habitual tendem a ter pressão arterial mais controlada com o tempo, não o contrário do que se pensava há 20 anos. Dona Maria tem 67 anos, é professora aposentada e veio me consultar preocupada porque tinha ouvido num programa de televisão que café era ruim para a pressão. Ela tinha hipertensão leve e tomava uma medicação simples para controlar. Gostava muito de café e ficava com culpa toda vez que tomava, achando que estava sabotando a própria saúde. A gente conversou bastante, avaliamos o histórico dela, os exames, as medicações, os hábitos e juntas chegamos à conclusão de que naquela situação específica dela, o café sem açúcar com moderação não era o problema. O problema era o açúcar que ela adicionava, o biscoito recheado que comia com o café da tarde e o sedentarismo. Quando a gente cuidou dessas questões como um todo, a pressão dela melhorou, o café ficou e a culpa foi embora. Mas olha, cada caso é um caso. Há situações em que o café realmente precisa ser restrito. Por isso, essa conversa é importante, mas não substitui a avaliação individual do seu médico de confiança. Mas o que vem agora vai te surpreender ainda mais, porque chegamos ao segundo efeito mais importante que o café sem açúcar tem na sua circulação. O segundo efeito é a proteção contra a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca quando o coração perde a capacidade de bombear sangue de forma eficiente. É como se a bomba da sua casa fosse perdendo potência progressivamente. O sangue começa a acumular nos pulmões, nas pernas, nos tecidos. Bioativos, os polifenóis, os ácidos clorogênicos que existem no café independentemente da cafeína. A cafeína tem seu papel, mas o café é muito maior do que ela. O quinto efeito e o mais importante de todos, preciso deixar para agora. Mas antes, um pedido especial. Se você está chegando até aqui nesse vídeo, é porque você se importa com a sua saúde e isso me deixa muito feliz. Clique em curtir esse vídeo agora. Parece simples, mas me ajuda muito a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo novo. E me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Sou do Rio Grande do Sul, mas os meus pacientes vêm de todo o Brasil. E vocês que me acompanham também, quero saber onde você está. Continuando, porque o que eu vou te contar agora é o efeito mais importante de todos. O primeiro efeito e o mais significativo que o café sem açúcar tem na sua circulação é a melhora da função endotelial e a proteção contra a aterosclerose. Lembra que eu te expliquei sobre o endotélio? Aquela camada interna das artérias que funciona como um revestimento antiabia.
A saúde do seu endotério é provavelmente o fator individual mais importante para determinar a saúde cardiovascular no longo prazo. Se você cuida do endotério, você cuida do coração. Se você deixa o endotério inflamar e oxidar, você está construindo o caminho para o infarto e para o AVC ao longo dos anos, sem nem perceber. Quando o endotério está danificado, inflamado, oxidado, as placas de aterosclerose começam a se formar. Essas placas são compostas de gordura, colesterol oxidado, células inflamatórias e outros materiais que se depositam na parede interna das artérias, estreitando progressivamente o canal por onde o sangue passa. É um processo silencioso que dura décadas. Você não sente nada enquanto isso acontece. As artérias vão se estreitando, o coração vai trabalhando cada vez mais para vencer essa resistência. E quando a situação chega num ponto crítico, o infarto ou o AVC podem ser a primeira manifestação. A primeira, sem aviso, sem dor prévia, sem sintoma anterior. Uma revisão científica abrangente publicada no PMC, o repositório do NH, e são os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, sobre os efeitos cardiovasculares do ácido clorodênico. O principal polifenol do café documentou múltiplos mecanismos pelos quais essa substância protege o endotélio. Ela reduz a oxidação nas células endoteliais, aumenta a produção de óxido nítrico que relaxa e dilata as artérias, diminui marcadores de inflamação vascular e interfere com os processos moleculares que levam à formação das placas de aterosclerose. Tudo isso num conjunto de ações que os pesquisadores chamam de efeitos antiateroscleróticos. Em linguagem simples, o que isso quer dizer é que os compostos do café ajudam a manter aquele revestimento interno das artérias funcionando bem por mais tempo. É como fazer uma manutenção preventiva regular no encanamento da sua casa, evitando de a ferrugem e o acúmulo de depósitos de estrão nos canos antes do tempo. E tem mais, uma revisão publicada no Oxford Journal, com dados de estudos publicados entre 2000 e 2021 concluiu que o consumo regular de café está associado à redução do risco de hipertensão, de insuficiência cardíaca e de fibrilação atrial, que é aquele batimento cardíaco irregular e desorganizado, parecendo uma cozinha bagunça em vez de uma orquestra que eleva o risco de AVC de forma dramática. Uma outra revisão publicada no PubMed no Journal of Cardiovascular Medicine encontrou que em pessoas saudáveis o consumo habitual de 3 a 5 xícaras de café por dia estava associado a uma redução de 15% no risco de doença cardiovascular comparado a não tomar café. 15% é uma diferença significativa, especialmente quando a gente pensa que estamos falando de um hábito que a maioria das pessoas já tem. Vou te contar sobre Roberto. Tem 58 anos. Trabalhou a vida toda como motorista de caminhão. Viajava ao Brasil inteiro. Veio me ver depois de um susto sério. Sentiu uma pressão forte no peito numa parada de caminhão no interior e foi parar no hospital. Não foi infarto, graças a Deus, mas o médico de plantão disse que as artérias dele tinham sinais preocupantes de comprometimento. Roberto chegou no meu consultório assustado, mais do que isso, determinado a mudar. A gente montou um plano juntos: alimentação, movimento, sono, controle do estresse e conversamos sobre o café que ele sempre tomou muito durante as viagens longas. 5, 6 xícaras por dia, sempre com açúcar, às vezes com adoçante, mas sempre com alguma coisa doce do lado. A grande mudança que fizemos com o café dele não foi parar de tomar, foi retirar o açúcar e reduzir a quantidade. Roberto fez de 5 xícaras cheias de açúcar por dia para 2 xícaras sem açúcar. Junto com as outras mudanças no estilo de vida, 6 meses depois, os marcadores inflamatórios dele tinham melhorado, a pressão estava mais controlada e ele se sentia mais bem disposto e com menos cansaço durante o dia. A história do Roberto me leva a um ponto crucial que eu preciso te explicar agora. Porque há algo que transforma o café de aliado em problema e que a maioria das pessoas faz sem perceber. O açúcar no café pode transformar um aliado em inimigo. Aqui está a grande confusão que existe. A maioria dos estudos que mostram benefícios do café são feitos com café puro, sem açúcar. E quando você adiciona açúcar ao café, você está adicionando um fator pró-inflamatório diretamente dentro da mistura, que deveria ser anti-inflamatório. É uma contradição que acontece na xícara de milhões de brasileiros todos os dias. O açúcar em excesso eleva a glicose no sangue de forma rápida e brusca e picos repetidos de glicose danificam diretamente o endotélio,
Aquela mesma camada protetora que o ácido clorogênico do café estava tentando proteger. É como se você estivesse tentando proteger o revestimento antiaderente da sua frigideira com óleo bom, mas ao mesmo tempo arranhando ela com uma espátula de metal. Toda vez que cozinho os dois movimentos se anulam. Então, quando eu falo de café e circulação, eu estou falando de café sem açúcar ou com quantidade muito pequena e decrescente. Não estou falando de café com 2 colheres de açúcar, com leite condensado, com docinho ao lado. Esse não é o café que os estudos analisaram e não é esse que vai proteger sua circulação. E tem mais uma coisa importante sobre a forma de preparo. Como você prepara o café também faz diferença. O café coado, que é o mais tradicional do brasileiro, tem uma vantagem específica que poucos conhecem. Quando você passa o café pelo filtro de papel, ele retém uma substância chamada cafeistol, que existe na parte oleosa do café e que pode levar o colesterol LDL. Aquele que chamamos popularmente de colesterol ruim. Então, o café coado no filtro de papel é, do ponto de vista do perfil lipídico, mais favorável do que o café de prensa francesa, o café italiano ferrido ou o café expresso concentrado sem filtro. Isso não significa que você precisa jogar fora a cafeteira italiana ou a prensa francesa. Significa que se você tem um histórico de colesterol alto que não está bem controlado, essa informação é relevante para conversar com o seu médico na próxima consulta. Agora deixa eu te dar um plano concreto com que você pode começar a fazer hoje, baseado em tudo que eu falei aqui. Primeiro, avalie o quanto açúcar você está colocando no café. Se você coloca açúcar, comece a reduzir gradualmente. Não precisa ser radical, não precisa ser do dia para a noite, porque o paladar não funciona assim. Diminua um pouquinho por semana. Meia colher a menos. Na semana seguinte, mais um pouquinho. Em 2 meses, você estará tomando café sem açúcar e vai achar que ficou até mais gostoso, porque passou a sentir o sabor real do café, que é rico e complexo, não precisa de açúcar para ser bom. Muitos dos meus pacientes que acreditavam que jamais conseguiriam hoje não conseguem mais tomar com açúcar. Segundo, pense na quantidade total por dia. Os estudos mostram benefícios mais consistentes com 2 a 3 xícaras por dia. Não estou dizendo que 4 ou 5 são necessariamente ruins para todo mundo, mas é a partir daí que começa a variação individual e que os efeitos negativos da cafeína, como insônia, palpitações e irritabilidade começam a aparecer em algumas pessoas. Conheça o seu limite. Terceiro, respeite os horários. A cafeína tem efeito estimulante que pode durar de 6 a 8 horas do organismo de algumas pessoas, especialmente após de 50 anos, quando o metabolismo muda. Se você tem dificuldade para adormecer ou para manter o sono, evite café depois das 2 da tarde. A qualidade do sono afeta diretamente a saúde cardiovascular, de um jeito que as pessoas subestimam muito. Quarto, o café não substitui a consulta médica. Se você tem histórico de arritmia, hipertensão grave, insuficiência cardíaca avançada ou qualquer condição cardiovascular significativa, a decisão sobre tomar ou não tomar café e em que quantidade precisa ser individualizada com o seu médico. Não tome decisões grandes de saúde baseadas em vídeo nenhum, nem no meu. Eu fico com você em informação. Não em substituição ao médico que te conhece. Quinto, observe o seu próprio corpo com atenção. Você convive com ele há décadas. Você o conhece melhor do que qualquer estudo. Se você percebe que após o café seu coração fica acelerado de forma incômoda, você fica muito ansioso, sua pressão sobe de forma expressiva ou você tem palpitações frequentes, isso é um sinal de que precisa conversar com seu médico especificamente sobre o café. Cada organismo responde de forma diferente e essa variação individual é real. Agora, deixa eu te falar sobre algo que vai além do científico, algo que importa tanto quanto os estudos.